tecladista, gente. Feliz que eu sempre dizia, pastora, toda a igreja que a gente pastoreou falava, pastora, em nome de Jesus, vem cá. Era no Recreio, era em São Paulo. E agora a pastora está conosco aqui em Boston. Pastora, obrigada pela disponibilidade de estar aqui. Nós agradecemos e oramos pela vida da pastora também, amém? Esse é o nosso compromisso. Então aplauda o Senhor mais uma vez pela vida da nossa pastora. Amém, glória a Deus. Estou feliz de estar aqui com essas mulheres lindas, abençoadas, escolhidas por Deus, ungidas, agraciadas e vitoriosas. Vocês tomam posse dessas promessas, dessas palavras proféticas, né? E é tão importante quando a gente entende que nós somos a arma secreta de Deus nessa terra. Ah, se as mulheres entendessem esse segredo. Porque quem descobriu o inimigo foi a mulher. E por isso ele nos odeia. Porque houve uma sentença lá em Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e os seus descendentes. Então, a mulher tem um papel vital nessa terra. Um papel de gerar vidas. E a gente tem visto como o inimigo tem tentado destruir, né, com a ideologia de gênero, o papel da mulher e do homem. Mas principalmente hoje, nesse momento que a gente está vivendo, o da mulher. Porque ele sabe que por mais que a ciência esteja avançada, ainda se precisa de um útero de uma mulher para que bebês venham a essa terra. E nós temos certeza que enquanto Jesus não voltar para reinar nessa terra, a mulher é vital para trazer vida a essa terra. E o homem também. Por que eu mandei esse homem ali? Porque esse fundo musical aqui é tudo, gente, é muito importante. Vamos dar um aplauso para esse e outros que estão aqui? Porque quando Deus criou o homem ali naquele ambiente do Éden, né? O ambiente do Éden era um ambiente de luz, de harmonia, de limpeza, de pureza, de santidade. E ele criou aquele homem e aquela mulher, e ele disse uma palavra profética. Vocês vão crescer, ter filhos. Vocês vão multiplicar, vocês vão ser empreendedores nessa terra. E vocês vão reinar, liderar, governar a terra. Mas havia ali naquele ambiente do Éden, havia também Lúcifer, que foi expulso do céu, porque ele quis reinar no céu. E como ele não reinou e foi expulso do céu, veio para a terra, ele falou, bom, então eu vou reinar na terra. E quando ele ouviu essa sentença que foi dada ali para aquele casal, ele falou, eu não vou deixar isso acontecer. Esse casal não vai reinar na terra, porque o reinado era o casal. Não era nem o homem sozinho e nem a mulher sozinha. Então é muito importante quando a gente entende que Deus colocou o macho e fêmea nessa terra, para eles juntos serem parceiros e reinarem nessa terra, governarem essa terra. Então a serpente falou, não vou permitir isso. E quando a gente entende que Deus criou aquele casal no ambiente do Éden, para reinar, servindo a Ele. Quando a gente entende que nós fomos criados, nós viemos a esse mundo para reinar, através dos nossos serviços de adoração a Deus. Lá em Efésios, capítulo 1, do versículo 12, diz que nós somos criados para adorar a Deus, para louvar a Deus. E Satanás odeia esse serviço, esse ato de serviço de adoração a Deus. Porque ele representava esse papel no céu. E ele quis ser como Deus. E aí ele foi expulso, perdeu o seu direito de ser o referencial de adoração, de beleza, de santidade, de pureza. E Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança nessa terra, para ser a imagem dele em adoração a ele. E Satanás não queria isso. Então, ele fez com que ele convencesse aquele casal a comer do fruto proibido. Quando Silas falou, olha, esse ano vai ser o ano de servir. E eu comecei a estudar sobre o serviço a Deus. E a gente entende que os nossos atos de adoração são serviços que nós prestamos a Deus através da nossa vida, dos nossos relacionamentos, que começam dentro da nossa família, sabe?
Porque a nossa família, o nosso lar, hoje é o nosso ambiente do Éden. Você sabia disso? O bebê, quando nasce, o primeiro ambiente do Éden é o lar dele. E como é que está esse lar? Lá, o primeiro ambiente do Éden, quando aquele casal foi criado, a serpente estava ali. E a intenção dela foi impedir que aquele casal adorasse a Deus, tivesse o seu serviço de adoração a Deus. Ele quis a adoração que seria para Deus, para ele. E como ele conseguiu isso? Através da comunicação, colocando uma palavra de dúvida que foi dada ali para aquele casal. Que Deus falou: se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do... O fruto da árvore do conhecimento do bem e do... Então, aquele casal até então, quando foi criado ali no Éden, a adoração deles era de um coração puro, de um coração bondoso, de um coração simples. Não havia o mal. A adoração era uma adoração pura. Mas quando eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o mal entrou no coração daquele casal. E aí, seu ato de adoração a Deus foi contaminado. E Deus deu uma ordem, um princípio. Porque quem cria especifica princípios e ordem. E aí, quando eles quebraram esse princípio, o que aconteceu? Eles foram expulsos do Éden. Então, o ato de serviço, de adoração a Deus ali, foi quebrado. E eles foram expulsos do Éden. E aí, o que aconteceu com aquele casal? Eu estou indo lá no início para a gente entender o que é servir a Deus. E que não é fácil servir a Deus. Servir a Deus requer mudança de mentalidade. Porque nós somos viciados em nós mesmos. Nós somos altamente egocêntricos. Nós temos uma tendência narcisista muito grande. Sabe? Então, aconteceu isso por causa do pecado. Que fez com que a gente tirasse a nossa adoração de Deus ali do ambiente do Éden. Quando foi expulso, a adoração passou para si mesmo. E o que aconteceu? Quando eles foram cobrados, Adão falou: Deus, a culpa é a mulher que o Senhor me deu. Ele não assumiu a culpa. E a mulher, a serpente. E ali o casal ficou desorganizado, internamente e externamente. Ao ser expulso do Éden, entrou naquele casal sentimentos de rejeição, de frustração, de culpa, de abandono. E eles ficaram desorganizados nas suas emoções. Ficaram desorganizados fisicamente, porque passaram a morrer, a envelhecer e a adoecer. E o pecado se tornou inerente a todo ser humano. Que a consequência já foi que o primeiro filho que nasceu, já nasceu num lar disfuncional. E aí depois, quando nasceu o segundo filho, vocês viram que o próprio irmão Caim matou o seu irmão Abel. A consequência do mal ter entrado na vida daquele casal. Por quê? Porque eles desobedeceram num princípio bíblico que Deus falou: eu estou criando vocês para vocês me adorarem. E a adoração requer renúncia. E a adoração requer obediência. E a adoração requer submissão. A adoração requer esforço. Mas eles não entenderam isso. E olha que eles estavam num ambiente que não iriam adoecer, não iriam envelhecer, não iriam morrer. Um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de equilíbrio. Mas por causa da comunicação, interferiu na adoração daquele casal a Deus. Podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, que certamente vocês não irão morrer. Então é muito importante quando a gente entende que nós fomos criados
para adorar a Deus. E os nossos atos de adoração a Deus é através do nosso serviço ao nosso próximo. Quando eu estou servindo ao meu próximo, em amor, em alegria, renunciando muitas vezes, muitas coisas que eu não gostaria de fazer, eu estou adorando a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses, no capítulo 3. Porque nós somos hoje pequenos cristos nessa terra. E quando a gente fala de servir a Deus, nosso primeiro modelo é Deus. Ele nos serviu com o que Ele tinha de melhor, um ambiente saudável. Ele nos deu tudo o que Ele tinha de melhor, o sopro divino. Ele nos serviu, criando o homem, né? A sua imagem e semelhança. Olha que coisa linda. E Ele soprou o fôlego de vida no ser humano. Ele nos serviu com algo da parte dEle de melhor. E nos ofereceu um ambiente maravilhoso, com tudo do bom e do melhor, com tudo que era tipo de árvore frutífera. Somente uma, Ele falou, somente dessa árvore vocês não vão poder se servir. Mas das outras, fiquem à vontade. Mas aquele casal errou e falhou no seu serviço a Deus, por causa de um fruto. Tinham tantos outros, mas eles queriam aquele fruto do conhecimento do bem e do mal. E então eu analisei e fiquei, servir a Deus é fácil? Não. Por quê? Porque nós vivemos, como aquele casal, viveu numa batalha ali, no momento de comunicação, quando Lúcifer colocou uma palavra para ele, certamente vocês não irão morrer. E aí, Eva e o seu esposo Adão foi levado pelos 5 sentidos, que nós servimos a Deus com os nossos 5 sentidos. Eles estavam servindo a Deus ali no ambiente do Éden, usando os seus 5 sentidos. Quais são eles? A visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Então, Satanás conseguiu interferir no serviço de adoração a Deus daquele casal, usando a visão. Viram o fruto, a audição, ouviram a comunicação distorcida de Satanás. O tato pegou, o olfato, o cheiro, e o paladar comeu. E aí, eles foram expulsos do Éden. E a nossa mente, que era para servir a Deus em adoração, foi contaminada por causa do pecado. Então, servir a Deus não é fácil. Você tem que ter a mentalidade de Cristo. Você tem que ter a mente de Cristo. E Paulo fala muito bem sobre isso. Porque Paulo, até então, pensando que servia a Deus, ele se tornou um perseguidor dos cristãos. Mas quando ele teve um encontro, indo para Damasco com Cristo, que ele falou, Saulo, Saulo, eu sou Cristo a quem você persegue. E a visão dele foi aberta no mundo espiritual, no mundo emocional. E ele entendeu que ele estava servindo de uma maneira errada, não era Deus. E aí ele fala muito sobre mudança de mentalidade. E é por isso que ele fala que nós temos que ter a mente de Cristo. Porque Cristo é o nosso segundo modelo de servo nessa terra. E é tão lindo que diz que Jesus deixou toda a sua glória e veio a essa terra para nos servir, dando o seu melhor. Qual foi o melhor que ele deu? A sua própria vida, o seu próprio sangue. Ele se fez servo, ele se deixou de tudo que ele tinha para nos dar o seu melhor. Então nós temos tudo também, sabe? Para entender o segredo de servir ao ser humano nessa terra. E a começar dentro da nossa casa. E o primeiro campo de treinamento de serviço a Deus em adoração vai ser dentro da nossa casa.
Ali o Éden era a primeira casa, era o lar daquele casal. Eles foram treinados no serviço em adoração ali. A serpente já estava ali. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Dentro de todo lar, a serpente vai querer entrar para tirar o teu serviço de adoração dentro da sua casa. Ali naquele ambiente onde a presença de Deus estava ali todas as tardes falando com aquele casal, a serpente estava ali. E ela continua hoje agindo. E o primeiro ambiente do Éden hoje, antes de ser o seu lar, é o seu coração. E a serpente vai querer entrar no seu ambiente do Éden, que é o seu ser, que é o seu coração. Mas como, Elisete? Através da sua mente. Como? Através daquilo que você vê, através daquilo que você ouve, através daquilo que você fala, através daquilo que você come, através daquilo que você toca. A serpente vai querer entrar. Ela está a todo momento tentando interferir nos nossos atos de adoração a Deus. Que você, mulher que está aqui nessa noite, você entenda isso. Nós vivemos numa verdadeira batalha espiritual, mas a nossa guerra já foi ganha lá na cruz do Calvário. Quando Jesus nos serviu com o seu próprio sangue ali na cruz, ele disse: Pai, perdoa, Senhor, porque não sabe o que estão fazendo. E aí ele foi lá no inferno e tomou a chave da morte e a chave do inferno. Agora eu sou responsável por essas vidas. Aqueles que me confessarem, aqueles que se arrependerem, o meu sangue vai purificar de todo pecado. E você não vai ter mais nenhuma legalidade sobre a vida deles. Ele nos serviu com o seu próprio sangue. E o seu sangue pagou a cédula do pecado que havia contra nós. E aí ele nos dá essa autoridade também, para você resistir todas as vezes que a serpente, significando Satanás, os dardos do maligno, quiserem vir à sua mente, interferindo no seu ser, no ambiente onde Deus atua, o Espírito Santo atua. E é por isso que Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 3 ao 5, quando ele diz: as armas da nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas na nossa mente. E aí Paulo dá o segredo quando ele diz que nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, uma das atitudes de um servo de Deus, que é um adorador, ele obedece os princípios da palavra de Deus. Quem adora a Deus, quem serve a Deus, obedece princípios. Isso foi a quebra do Éden. Eles deixaram de servir a Deus com a sua adoração, com o seu louvor, com a sua vida, com as suas atitudes, quando eles quebraram um princípio, desobedecendo uma ordem divina. Por isso que servir é algo que vai requerer submissão à vontade de Deus, que vai requerer de você um esforço diário, uma mudança de mentalidade, porque a nossa mente foi voltada para o nosso eu, para a nossa vontade. E é por isso que a oração do Pai Nosso, você vê lá no livro de Mateus, a partir do versículo 6, vai dizendo assim: Pai Nosso, santificado seja o seu nome, seja feita a tua, assim na terra, não a nossa, mas é a tua vontade. Será que você ora assim todos os dias? Pai, seja feita a tua vontade na minha vida, não a minha, mas a tua vontade. E essa oração é uma oração modelo diária, porque a gente fala muitas vezes que serve a Deus, e nesse livro aqui, quando eu falo de mulheres como você e eu, que serviram a Deus, elas não eram diferentes de nós. E em cada mulher aqui, quando eu falo de Maria, eu falo que Maria não cumpriu a vontade dela, ela cumpriu a vontade de Deus. E
Quando Deus lhe pediu algo, ele disse: ó mulher, você é agraciada, o Senhor é contigo, você vai conceber. Ela falou: mas quem sou eu? Você tem uma promessa de Deus, você vai gerar o Salvador do mundo. E aí ela entendeu: Senhor, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Será que você pode levantar sua mão e profetizar comigo? Se você tiver coragem agora, como Maria teve. Eu sei que Deus vai pedir algo a você aqui nessa noite. Algo que você está tendo resistência para servir a alguém, em alguma área, em alguma situação. Maria se entregou de corpo, de alma e espírito para Deus, para algo que ela não saberia o que iria acontecer. Mas ela foi uma mulher de fé. E por isso ela pôde dizer, repete comigo: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade e não a minha. Você falou para Deus. Maria entendeu isso. E ela serviu a Deus com o seu útero, no dom da maternidade. Hoje nós vivemos uma geração, as mulheres nem filho querem ter mais. Eu vejo lá no Rio, casais, novinhos, casam, não quero ter filho não, vou colocar um cachorro. Cachorro é melhor, filho dá muito trabalho. Olha a inversão de valores que a gente está vivendo. Ana, a profetisa Ana, se casou cheia de sonhos, cheia de planos. E com 7 anos de casada, Deus levou o seu marido. Talvez você veio aqui para esse lugar cheia de planos. E ainda não aconteceu os planos que você estava pensando. Planejei, chega lá, dá tudo certo, saiu brincar, e vai ser muito bom. E chega aqui, você está passando por tantas adversidades. Mas sabe qual foi o segredo de Ana? Ela viveu olhando para o futuro. Pela sua fé, ela acreditava na redenção de Israel, que ela iria ver o Messias. Você veio para esse lugar aqui com que visão? Você está aqui com a visão da eternidade? De que Deus tem algo específico para você aqui? De que você veio aqui para cumprir um propósito? Você não veio aqui para passar um tempo para voltar para o Brasil? Ana entendeu o seu propósito. Ela tinha uma visão do futuro, da eternidade. Ela tinha uma visão, mesmo eu não tendo filhos, mesmo eu não tendo marido, durante 84 anos, disse que ela estava no templo, adorando a Deus. E o dia que ela viu o Messias, ela saiu proclamando: chegou a redenção do nosso povo, chegou a redenção do nosso povo. Que você também seja uma mulher de fé. Independente do que você esteja vivendo aqui, você não pode perder a convicção. Você veio para cá para cumprir um propósito, pode ter certeza, Deus vai realizar algo especial na sua vida. O segredo é você não desistir. Eu quero, para finalizar aqui, eu falo de várias mulheres aqui. Eu falo de Ana, eu falo de Maria, eu falo de Priscila, que cumpriu a sua missão em família. Eu falo de 2 mulheres que marcaram a minha vida aqui, minha mãe e minha sogra. Minha sogra ainda está viva com 95 anos. Mas eu quero falar de uma mulher aqui, Maria de Betânia. Uma mulher que entendeu o segredo de uma adoração extravagante. Uma mulher que entendeu o que é ter uma vida de adoração a Deus, dando o seu melhor. Mas eu pedi para vocês abrirem a Bíblia em Colossenses 3:23, não foi? Então, eu queria ler com vocês. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, tudo que a gente faz, a gente tem que fazer para Deus e não aos homens. Sabendo que receberemos do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo Senhor. Então o que eu queria dizer para você é que você não está servindo ao ser humano, você está servindo a Deus.
Quando a gente entende isso, a gente resolve a maioria dos nossos problemas. Quando você recebeu uma ofensa, uma calúnia, quando você recebeu um maltrato de alguém, você sabe que você não está servindo a ele, você está servindo a Deus. E você, no seu serviço a Deus, adorando a Deus, você vai interferir nas circunstâncias. Não importa o que façam com você. Quando eu entendi isso, mudou muita coisa na minha perspectiva de vida. Porque demônios são espíritos e eles precisam de corpos para atuar. Assim também como Deus é espírito e ele precisa do teu corpo para atuar através de você. Então, muitas vezes, a gente trabalha com mulheres que falam: Elisete, eu não estou aguentando mais o meu marido. Aquele homem está demais, eu vou desistir. Aí eu pergunto a ela: você está servindo ao seu marido ou a Deus? Você está servindo a Deus. Seus atos de adoração a Deus vão passar através dos seus relacionamentos com as pessoas. E você vai servir a essa pessoa em amor, em humildade, em submissão. E pode ter certeza que Deus vai agir na vida dessa pessoa através da sua vida, do seu serviço. Por isso que não é fácil servir, não. Você vai ter que renunciar ao seu eu, à sua vontade, o seu ego, o seu orgulho. Sabe? Você vai ter que entender o segredo da vida cristã na área de servir. Foi o que Maria entendeu. Maria estava com o rei na barriga, que era Jesus. Mas ela não teve um lugar para ter aquele bebê, foi numa manjedoura. Ela teve um autocontrole muito grande. No livro eu falo aqui, Maria desenvolveu o fruto do Espírito, a mansidão, que é o controle do nosso poder. Todas nós temos poder de decisão na nossa vida, mas nós temos que ter controle, para não tomarmos decisões erradas. E Maria, é numa manjedoura, eu vou ter numa manjedoura. Sabe? É muito interessante quando a gente entende que a gente precisa ter esse autocontrole quando a gente está servindo a Deus. Você vai entender, não importa o que aconteça, eu vou cumprir o meu papel de servir a Deus, e através da minha vida, Deus vai ser glorificado dos meus atos de serviço. Quando você está servindo ao seu marido, muitas vezes, você que talvez esteja aqui e tenha um marido que não é cristão, se você entendesse, quando você serve ao seu marido em amor, tendo relação sexual com ele, como você pode mudar a trajetória da sua família. Quando você entende que é um ato de serviço, de adoração a Deus, quando você está servindo ao seu marido em amor, você vai poder ganhar esse marido para Jesus. Você vai, através da sua vida, santificar esse homem, como Paulo fala, que a mulher santa santifica o marido como? Servindo a ele em amor, tendo relação sexual saudável com ele. Quando você está servindo a um filho seu, que está nas drogas, na prostituição, chega em casa, muitas vezes, né, alcoolizado, zangado, e você vai lá no quarto desse filho, e você abraça esse filho, você beija esse filho, e você declara palavras proféticas sobre a vida desse filho. Você está servindo a Deus, prestando uma adoração a Deus, servindo a esse filho, e pode ter certeza, Deus vai falar ao coração desse filho através dos seus atos de serviço. Então é muito importante quando a gente entende os segredos de servir a Deus nessa terra. E eu coloquei aqui que eu quero finalizar falando de Maria de Betânia. Quando você vê no Evangelho de João, no capítulo 12, aquela mulher, quando chegou ali para servir Jesus com o que ela tinha de melhor, ela tinha um vaso de alabastro com um nardo puro, muito valioso. E quando eu vejo que ela tinha aquele vaso de alabastro com um nardo puro, que custava 300 denários, que Judas ficou zangado porque ela ungiu Jesus ali naquele momento, eu entendo que Maria, no versículo do capítulo 11, quando você vê no Evangelho de João, diz que ela, um dia, Jesus foi à sua casa, de Marta, Lázaro, e Maria estava lá com ela, e ele estava falando com os discípulos, e diz que ela se sentou aos pés dos discípulos ali, uma única mulher no meio dos discípulos, se sentou para ouvir Jesus. E ao sentar,
para ouvir Jesus, ela teve uma conexão muito grande com Ele. E ao ouvir Jesus ali naquele dia, ela teve um discernimento de quem era Jesus, o que iria acontecer com Jesus. E quando você chega no capítulo 12, que ela chega ali para ungir Jesus, eram 6 dias antes da Páscoa, quando Jesus iria ser crucificado. E ela pegou o que ela tinha de melhor, um vaso de alabastro, com um nardo puro, de muito valor, e ungiu Jesus, preparando ele para a sua morte. Coisas que os discípulos que andaram 3 anos com Jesus não haviam observado e não estavam entendendo isso. Tanto que quando Jesus foi pego ali no Getsêmani, Pedro ficou tão zangado que cortou a orelha do soldado de Malco. Não, ele não vai morrer. Não estava entendendo. E Maria entendeu isso. Tanto que quando ela ungiu Jesus, ele falou, ela está me ungindo para a minha própria morte. E o que eu aprendo, que o ato de adoração de Maria envolveu algo muito especial da vida dela. Porque aquele vaso de alabastro era valioso, era caro, então envolveu o tempo dela, o talento dela e os recursos dela. Ali naquele vaso de alabastro, aquele nardo puro significava algo muito especial na vida de Maria. O seu tempo, os recursos que ela teve que utilizar e o talento para ela obter aquele alabastro e o nardo puro que estava ali dentro. E ali ela teve aquele ato de adoração, oferecendo a Deus tudo que ela tinha de mais valioso. Eu quero dizer para você, hoje você é o vaso de alabastro. Hoje o Espírito Santo é o nardo puro que quer habitar em você, que quer atuar em você. Mas para que você seja um vaso de alabastro, para que você tenha o nardo puro, que é o Espírito Santo atuando em você. E hoje você está aqui preparando, não Jesus para a morte, mas você está aqui se preparando e preparando outras pessoas para o retorno de Jesus. E aí eu quero fazer essas 3 perguntas. Como está a sua adoração? Qual é o tempo que você tem dedicado para adorar o Senhor? Quais são os recursos que você tem utilizado para adorar o Senhor? E quais são os talentos que você está usando para adorar ao Senhor, no seu serviço de adoração a Ele? Maria, quando passou aquele tempo ali aos pés de Jesus, eu digo que ela foi a primeira aluna do curso teológico de Jesus. Jesus permitiu Maria ficar ali no meio daqueles homens. Talvez alguém se incomodou, quis interferir, e Jesus deu a autorização para que ela seja a primeira mulher do curso teológico dele, habilitando a mulher, dizendo que ela também tem autoridade para agir nessa terra. E naquele dia que ele sabia que o corpo dele estava sendo preparado, os discípulos não perceberam, mas Maria percebeu. Eu vou ungir, porque eu sei que esse cheiro da minha adoração, por onde ele passar, vai exalar esse cheiro. E nós estamos aqui também hoje, como Maria. Como é que está o seu vaso de alabastro? Está puro? Para que o nardo seja colocado no vaso, ele tem que estar puro. E o nardo puro representa o Espírito Santo. Ele quer habitar nas nossas vidas. E se o Espírito Santo habitar na nossa vida, você vai ter um serviço de adoração, que onde você passar, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Você vai atrair outras pessoas. Por onde você passar, as pessoas vão querer conversar com você. Vão querer saber quem é esse Cristo que você está seguindo. Quem é esse Cristo que você fala? Você é diferente. Você tem uma maneira de falar diferente, de se comportar diferente, de agir diferente. Sabe? E foi isso que Maria entendeu. Eu vou dar o meu melhor. Quando ela quebrou aquele vaso ali de alabastro, ela estava mostrando o quebrantamento diante de Cristo. E ela estava fazendo uma representação do que Cristo faria. Cristo era o vaso de alabastro puro,
que iria se quebrantar ali na cruz do Calvário para exalar a salvação para todos aqueles que crescem no sacrifício dele. Que você possa ser como Maria de Betânia. Que você seja o vaso de alabastro. Que você seja o depósito para que o Espírito Santo atue em você. Através das suas ações, na sua maneira de falar, de se relacionar. Que você possa desenvolver o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Amor, alegria, paz, bondade, fé, mansidão, perdão, humildade, autocontrole. Que você possa exalar esse bom perfume de Cristo aqui nessa terra. Eu tenho certeza que se eu voltar aqui esse ano ainda, o ano que vem, vão ter muitas mulheres aqui que você vai atrair. Vão ter muitas reuniões de mulheres aqui, pastora Dani. Porque eu sei que hoje aqui, mulheres vão exalar esse bom perfume. Nós vamos ser cheias do Espírito Santo. Vamos ficar de pé? Desde que eu cheguei aqui, irmãs, eu peguei uma alergia. Ontem é que eu melhorei. Não sei se elas me disseram que está na época de um pólen aqui. Eu estou aqui com o meu ouvido todo entupido. Mas eu sei que o Espírito Santo está aqui nessa noite. A Daniela estava falando uma coisa aqui no início. O diabo odeia a nossa pureza. Uma das maneiras de nós hostilizarmos Satanás é termos um coração puro. Satanás não habita no meio da pureza. O meu desejo é que Deus levante aqui muitas mulheres que tenham um coração puro, que possam exalar o nardo puro por onde passarem, através da sua adoração a Deus, através da sua vida. Você não vai precisar falar muito. O seu testemunho vai atrair outras pessoas. Porque adoradora é um estilo de vida. A gente louva e adora a Deus aqui. Mas adorar é um estilo de vida. É você ser um pequeno Cristo aqui nessa terra. Talvez você esteja aqui nessa noite e você ainda não entendeu porque você veio a essa terra. Você veio a essa terra como aquele primeiro casal que Deus criou, para adorar a Deus. Nós nascemos para adorar a Deus, para ser grato a Ele, para celebrar a vida, a alegria. E Satanás tem tentado roubar isso de muitas pessoas. Essa celebração, essa alegria, esse prazer de viver, de adorar a Deus. Mas que você possa, sempre que você se levantar, ser grata a Deus por tudo. Não importa o que você esteja vivendo, não sei qual é a luta, eu não sei qual é o problema. Eu sei que quando você entende que você nasceu para adorar, você vai contagiar e mudar o ambiente onde você está. Toda adoradora prioriza a Deus. Toda adoradora ama a Deus. Deus está acima de tudo na sua vida. Acima do seu marido, acima dos seus filhos, acima dos seus bens, acima dos seus planos, acima dos seus projetos. Você nasceu para adorar. Você nasceu para adorar, para servir a Deus com a sua vida, com as suas atitudes, dando o melhor para Ele, em amor, em alegria, em paz, em bondade. Quando você entende isso, você vai superar as dificuldades da vida. Você vai superar a infidelidade. Você vai superar perdas. Você vai superar seus traumas. Porque você vai entender que você nasceu para adorar a Deus, independente das circunstâncias.
Foi para isso que Ele te criou. Ele criou você com o propósito de adorá-lo. E pode ter certeza, todo o nosso propósito para o qual Ele nos criou, passam por pessoas. Nossos atos de adoração a Deus vão passar por pessoas. Se passam por pessoas, eu disse que depois que nós fomos expulsos do Éden, todos nós ficamos desorganizados internamente e externamente. Nossas emoções foram amaldiçoadas. Então se prepare, se passam por pessoas, nós vamos ter problemas. Não existem relacionamentos entre pessoas que não haja problemas. Vamos ter. Mas você vai ter. Quando você serve a Deus em adoração. Você vai ter a provisão diária de Deus na sua vida. E você vai ter a proteção diária de Deus na sua vida. E Deus vai te capacitar com potencial para você desenvolver tudo o que você precisa para você ser uma pessoa vitoriosa nessa terra. E Deus vai te capacitar com perdão. Porque o que impede muitas mulheres e pessoas de desenvolverem os seus serviços de atos de adoração a Deus é quando ele não entende que ele está lidando com um ser humano que também tem as suas dificuldades. E aí ele não consegue perdoar. Ele não consegue tolerar, ter compaixão. Começa o espírito de acusação, porque foi o que aconteceu ali no Éden. A gente tem que entender o princípio, que a gente só está dando continuidade daquilo que veio desde o início. Ali, depois que aquele casal foi expulso do Éden, entrou no ambiente familiar um espírito de culpa e de acusação. E quando Jesus veio como servo e deu o seu melhor, nos perdoando ali na cruz do Calvário, levando nossas maldições, os nossos traumas, ele pegou toda a legalidade de Satanás de nos acusar, porque hoje ele é acusador. Mas ele diz que quando a gente se arrepende, confessa e deixa, a gente alcança a misericórdia de Deus. E nós nos tornamos nova criatura. E é por isso que a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo começa a ser novo na nossa vida. A gente passa a ter uma nova mentalidade, um novo pensar, um novo agir, um novo falar e um novo comportamento. Esse é o segredo de ter Jesus reinando na nossa vida. Porque começa uma nova mentalidade. Nós passamos a ter as mesmas atitudes que houve em Cristo Jesus, que está lá em Filipenses 2,5, que você vê em Filipenses 2, que Jesus deixou toda a sua glória e veio e se fez servo. E aí diz que nós temos que ter as mesmas atitudes, a mesma mentalidade de Cristo. E aí a gente passa a entender o segredo de servirmos ao nosso próximo. Porque nós não estamos servindo ao homem, nós estamos servindo a Deus. Eu queria fazer 2 orações aqui nessa noite. Talvez você veio aqui a esse encontro de mulheres e você ainda não tem Jesus morando no seu ser, no seu ambiente do Éden, que é o seu ser. E hoje ele está aqui, ele não invade o coração de ninguém, ele fala: filha minha, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou fazer morada. E Ele quer entrar no seu coração e fazer morada. Ele vai habitar no seu ser. E você vai ver. Você vai passar a ter uma nova mentalidade. Um novo pensar, um novo agir, um novo falar, um novo comportamento. Ou quem sabe, você está aqui nessa noite, você já até pertenceu a uma igreja. Mas hoje a sua aliança está quebrada. Você está longe dos caminhos do Senhor. Então eu gostaria de abrir também essa oportunidade para você. Se você já pertenceu a uma igreja e você está longe, você saiu, volta para Jesus. Hoje Ele está aqui, batendo na porta do seu coração. Se você abrir, Ele vai entrar. Ele vai renovar essa aliança com você. E é muito importante, porque se ela está quebrada, você está correndo risco. Então, se tem uma amiga aqui nessa noite que quer confessar Jesus como Senhor da sua vida ou quer voltar para Jesus, eu gostaria de conhecer você.
Se você quiser levantar sua mão e vir aqui à frente, como igreja nós vamos orar por você, abençoar você. Tem alguma amiga aqui nessa noite que veio a convite, que quer hoje abrir seu coração e deixar Jesus entrar e fazer morada? Ou quer voltar para Jesus, que está longe dos caminhos do Senhor, está afastada, já está há um tempo longe da casa de Deus? Eu gostaria de orar por você. Eu não vou demorar por causa da hora, mas se tem, não tenha vergonha não, a gente está aqui em família. E nós queremos abençoar você. Nós não gostaríamos que você saísse daqui sem esse presente da salvação, que é o maior presente que a gente pode receber nessa terra. É o presente da salvação. Tem alguma amiga que está aqui? Não precisa ter vergonha não, que a gente está aqui em família. Não? Eu quero fazer essa segunda oração com a igreja, que é a oração que Paulo fala em Efésios 6:10. Quando ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nossa luta não é contra o ser humano. Nossa luta são contra demônios, espíritos malignos. E espíritos malignos precisam de corpos para atuar. Então, muitas vezes, você vê que você está batendo boca lá com esse marido que não é cristão, você está perdendo o seu tempo, você não tem que bater boca com ele. Você tem que orar em espírito e repreender em espírito aquilo que está oprimindo a vida dele. Às vezes é lá no seu trabalho, às vezes é um vizinho, alguém que está aí sendo usado por Satanás para tirar a tua paz, para tirar a tua alegria, para tirar o teu prazer de adorar a Deus, mas que você possa ter discernimento, como Maria de Betânia teve quando ela se sentou aos pés de Jesus. Ela teve discernimento no mundo espiritual do momento que ela estava vivendo. E aí Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E ele fala que a gente tem que se revestir das armaduras espirituais. Então, se tem uma oração que você tem que fazer, sabe, todos os dias quando você acorda, você, ao se levantar, você faz a sua higiene pessoal e coloca a roupa de acordo com o tempo, não é verdade? Calor, coloca uma roupa mais fresca. Está frio, você coloca uma roupa de frio. No mundo espiritual, todos os dias, quando você acorda, você tem que se revestir das armaduras espirituais que Paulo fala. E eu queria que você repetisse essa oração comigo aqui. Eu vou falar e vocês vão repetir. Coloque a mão na sua cabeça e repete comigo: Senhor Jesus, eu me revisto do capacete da salvação. Eu tenho a mente de Cristo aberta para o novo, sensível e obediente à vontade de Deus. Que a minha mente seja sempre sensível à voz de Deus. Então que você tem que ter esse capacete aí todos os dias, porque os dardos inflamados do maligno é contra a nossa mente. Tudo começa no meu e no seu processo mental. Muito cuidado com o que você vê, com o que você ouve e com o que você lê. Coloque a mão no seu coração e declare: Senhor Jesus, eu me revisto da couraça, da justiça. Guarda a minha alma, sentimentos, desejos e vontades. Não deixe nenhuma raiz de amargura contaminar o meu ser. Que o teu amor, tua graça, bondade e misericórdia se renove a cada manhã na minha vida, para que eu possa exalar o teu bom perfume através das minhas ações. Coloca a mão na sua cintura e declara: Senhor Jesus, eu me revisto do cinturão da verdade. Eu quero andar na verdade, falar a verdade, porque Jesus é a verdade que me libertou. Bate seu pé e declara: Senhor Jesus, eu calço os meus pés com os sapatos da paz,
Onde eu pisar, eu serei uma promotora de paz. Onde houver contenda e divisão, eu vou chegar com os meus sapatos da paz, porque eu sou um ministro de reconciliação nessa terra. Faz assim com a sua mão. Senhor Jesus, eu tomo posse do escudo da fé. Com ele eu me protejo de todos os dardos do maligno contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha igreja, contra a minha cidade, contra a minha nação. Me ajude a manter a minha fé diariamente alicerçada nas suas promessas, porque eu creio que eu sou mais do que vencedora nessa terra, através da fé. Agora pega aí sua arma de ataque e defesa, que é a palavra de Deus. Não abra mão da sua Bíblia. O iPad contém a Bíblia, o iPhone contém, mas não abra mão da sua Bíblia. Senhor Jesus, eu tomo posse da espada do Espírito, que é a tua palavra. Foi com essa palavra que Jesus derrotou Satanás no deserto, quando ele declarou: vai-te, Satanás, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Vai-te, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Coloque essa Bíblia no seu coração e declara: eu creio no que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, Jesus, Jesus. Amada, não abra mão de Jesus. Não abra mão de Jesus. Que você possa ter Jesus reinando na sua vida. Que você possa ser uma adoradora dele nessa terra. Que os seus atos de adoração em serviço a ele, que passe por pessoas, seja para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Tudo que nós fazemos aqui, nossos atos de serviço, de adoração a Deus, seja dentro da nossa casa, servindo ao nosso marido, servindo aos nossos filhos, servindo às pessoas com quem a gente convive no nosso trabalho. Seus atos são de serviço, de adoração a Deus. Se nós fizermos isso, nós estamos exalando o bom perfume dele aqui nessa terra, declarando que ele vai voltar e junto nós vamos reinar com ele. Vocês creem nisso? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua geração. Pode ter certeza, os teus atos de adoração, de serviço a Deus aqui, vão estar gerando frutos para a sua geração. Sua geração vai ser abençoada através dos seus atos de serviço a Deus. Que Deus abençoe você. Se você quiser adquirir o livro, lá no final você pode adquirir. Eu vou lá depois dar um autógrafo lá para vocês. Tá bom? Vem cá, Daniele, para você despedir deles. Glória a Deus. Será que você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Nós estamos saindo daqui abençoadas. Oh, glória! A senhora vai dar bênção? Pode dar bênção? Amém. Deixa eu só dar um anúncio aqui, rapidinho. Coloca pra gente o Encontro de Crescimento da Mulher Vitoriosa, o livro que nós vamos usar. A gente vai começar a trabalhar o livro da nossa pastora Elisete. E a gente vai ter esse encontro de crescimento que vai começar. Tem a outra arte com a data? Tá aí a outra arte com a data.
Aí, isso aí. Ó, vai começar no dia 13 de maio. Às 8 horas nós teremos 2 encontros por aí por mês. O que é isso? A gente pega o livro, a gente lê o livro, a gente vai ler 2 capítulos. Ah, eu não gosto de ler, então a gente vai te ajudar, porque você não vai estar lendo sozinha. Todas as mulheres estarão lendo e a gente vai estar aqui juntas, discutindo, conversando, falando as experiências que a gente teve ao ler. Mas olha só, você vai ler a Bíblia e vai ler o livro também, viu, amadinhas? É uma forma da gente estar crescendo, por isso que se chama encontro de crescimento. Você vem, traz a sua amiga, você vai poder adquirir o livro ali atrás. A nossa pastora vai assinar, vai tirar uma foto com você, vai assinar o seu livro. Compra para você e para aquela amiga que você já está pensando que você vai trazer. Ah, eu sei que você quer trazer alguém com você. Então, todas as mulheres são bem-vindas. A gente tem um café e crescimento. É 1 horinha no máximo e a gente é bem pontual. Então, a gente faz o estudo e depois a gente faz aquele café que as mulheres vitoriosas aqui amam fazer. Então, vai ser bem gostoso. Ai, pastora, eu não tenho hábito. Não tem problema, amada. A gente lê juntas, a gente cresce juntas, a gente aprende juntas. Você vai ver que momento gostoso é esse. Então, no dia 13, vai ser o encontro de crescimento. Tem a nova arte. Esse Save the Day, o último tá errado. Amanhã com Deus, dia 25 de maio, 9 da manhã, no próximo sábado, no outro, né? A gente vai ter aqui um clamor, oração, junto com a irmã Lúcia, que vai estar dirigindo esse trabalho. Então, no sábado de manhã, no dia 25 de maio, a gente vai ter essa manhã com Deus, vai ser bem gostoso. Aí no dia 27 a gente tem um encontro de novo, 2 semanas depois. E aqui no dia 14 de junho, o encontro da Mulher Vitoriosa, a gente mudou. Mas aqui a gente vai fazer Mulheres que Clamam, não é esse não. A gente vai fazer Mulheres que Clamam. No dia 14 de junho, vai ser o Mulheres que Clamam. O que é isso, pastor? É um momento de oração. Quem participou aqui do mês passado sabe como que é. A gente orou, a gente clamou, foi bem gostoso. Então aqui é uma igreja das mulheres que amam a palavra e que amam orar também. Então se você quer orar, venha estar conosco. A gente vai colocar nas redes sociais. A mídia ali, as meninas vão acertar, já deu tudo certo, louvado seja Deus, é tudo novo, mas está aí no drive. E eu quero anunciar que no culto de junho, que a pastora já vai dar a bênção, tem aí o culto de junho, fala para mim. Ele colocou o culto de junho sem ser a minha foto? Não. Ah, Mateus. A pastora Raquel Malafaia não está aí não? Ele não mandou não? A minha irmã vai estar conosco de novo no culto de junho. Você pode aplaudir o Senhor? Ela vai vir do Brasil, vai estar ministrando aqui. E a gente mudou do dia 14 para o dia 27 de junho. Então, ao invés de ser no início, no dia 27 de junho, vai ter o nosso encontro da Mulher Vitoriosa. Convide as suas amigas, faça aquele barulho e vem todo mundo para cá. Porque aí ela vai estar lançando também o livro dela. A pastora lançou nesse mês, né? O livro da pastora está ali atrás. Um livro maravilhoso que eu já comecei a ler porque eu recebi o meu. E aí a gente vai ter também o Diário de uma Salmista, que também está incrível. Eu já tenho o meu também, mas ela vai trazer para vocês em junho. Então, gente, vai estar tudo nas redes sociais da Mulher Vitoriosa Boston, tá? Se você ainda não segue, segue lá nas redes, no Instagram. Ó, Instagram, viu, Mona? Né? Instagram. Siga lá no Instagram que você vai ficar por dentro de tudo. Amém, mulheres? Deu por hoje? Vocês estão felizes? Coloque-se de pé todo mundo então, em nome de Jesus. Vocês estão saindo daqui mais cheias de Deus? Então dê um aplauso forte ao Senhor Jesus. Porque agora você vai multiplicar tudo isso que você recebeu, em nome de Jesus. Saindo daqui bem melhor. E eu quero dizer para as irmãs que filmaram que os nossos cultos estão também no YouTube. Fala igual brasileiro, YouTube. Você vai lá no canal da ADVEC Boston, que o culto das mulheres você vai poder ouvir de novo e vai poder mandar para suas amigas, para elas receberem essa palavra profética também. Então, todos os cultos da inauguração estão no canal da ADVEC Boston. No YouTube você vai poder ouvir o pastor Silas ministrando e também a nossa pastora no culto de hoje. Amém? Vamos embora para casa? Cheios de Deus? E daí você vai repercutindo. Fala, irmã, você não veio, mas mês que vem tem mais. Amém?
mas eu gostaria de fazer algo. Roberta, você pode vir aqui? Mona, cadê a Mona Lisa? Foi no banheiro, tá vindo. Pastora Raquel, pastora Mona Lisa, vem aqui, pastora Elisete também. Vamos orar por elas, porque elas vão voltar para o Brasil. Então eu gostaria que vocês estendessem as suas mãos. Vou pedir para a Roberta, esposa do pastor Demétrio, para estar intercedendo. E logo depois a pastora Elisete vai liberar a bênção apostólica. E ela vai estar lá atrás assinando os livros que vocês adquirirem para você e para suas amigas também. Combinado, mulheres? Estenda suas mãos para cá e vamos abençoá-las em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, Pai, nós te louvamos pelo momento que tivemos, Pai, de comunhão contigo. Te apresentamos, Senhor Jesus, em especial a vida das tuas filhas. Que o Senhor, Pai, possa levá-las em paz. Nós te louvamos, Pai, pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Te louvamos, Senhor, por esses dias, Pai, que podemos aprender de forma grandiosa com o testemunho delas, com a vida delas, Pai, de estarmos juntas aqui para a glória e honra do Teu nome. Leva-as em paz, que o Senhor possa, Pai, por onde quer que elas vá, livrá-las de todo mal, protegê-las, Senhor Jesus, de toda ação contrária do inimigo. E que elas possam ser renovadas, guardadas e protegidas pelo Senhor. Que os trabalhos, a casa delas, Pai, a igreja que elas estão à direção, Senhor, possam ser guardadas por Ti, Deus. E que elas possam voltar em paz diante da Tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Coloque assim as mãos que eu vou abençoar você, né? Que a graça, que a paz, que o amor e que as consolações do Deus Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua geração, até a volta de Jesus. E a igreja diz, amém, assim seja. Deus abençoe vocês. Um beijo para vocês. Deus abençoe. E até o próximo encontro da Mulher Vitoriosa. Não deixe de adquirir o livro, está lá fora. E a pastora vai estar lá assinando para vocês.